Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Notícias de Fortaleza. A principal referência de comércio do bairro Vila Velha passa por uma grande requalificação. A Avenida Mozar Lucena está em obra para melhorar ainda mais os negócios da região. Ao todo, são 26 mil metros quadrados de urbanização. A Avenida Mozar Lucena, no bairro Vila Velha, recebe a requalificação entre a Major Assis e a Benu Marcondes. Serão 2 quilômetros de ciclofaixas, pavimentação com piso intertravado, travessias elevadas e calçadas novas. Essas obras vão requalificar essa avenida importante do Vila Velha, onde estão localizados os principais corredores comerciais da região. Com isso, a gente pretende impulsionar as vendas e trazer mais emprego e renda para aquela região da cidade. A requalificação da Avenida Mozar Lucena está orçada em mais de 3 milhões de reais e faz parte da iniciativa Meu Bairro Empreendedor, que busca requalificar o principal centro de comércio aqui do bairro Vila Velha. A via também deve receber uma nova estrutura de arborização. São 58 novas árvores, além de 189 arbustos ornamentais. Quem trabalha na região já começa a perceber a diferença. Mozar Lucena é um centro comercial com muita gente, né? Passa bastante gente e tá ficando muito bonito. A obra aqui que o prefeito está mandando fazer, tá? A gente está gostando muito. Além de toda a estruturação dessa via, também vai ser implantado o Centro de Referência do Empreendedor, um espaço que vai dar suporte para aqueles que já têm um negócio aqui no bairro, mas também vai capacitar aqueles que desejam começar a empreender. Com a implantação do Meu Bairro Empreendedor, os empreendedores da região vão poder se fortalecer por meios de capacitações, porque é um espaço feito para eles, para esses empreendedores, para que eles possam se formalizar, para que eles possam se capacitar, ter orientação empresarial, poder reunir seus fornecedores, seus clientes. Então é um espaço voltado para o empreendedor daquele bairro. Com o período das chuvas, aumenta a incidência de queda de árvores. A Prefeitura de Fortaleza tem um trabalho preventivo de poda e retirada de árvores que tragam risco. A população pode solicitar esse serviço. As chuvas mudam o dia a dia da cidade. A rotina da manutenção de áreas verdes em Fortaleza também altera, para prevenir riscos como o das quedas de árvores. Rafael explica alguns fatores que podem sinalizar que as árvores podem trazer riscos. É importante que a população perceba o quanto aquela árvore está frondosa, porque aquela copa com grande quantidade de folhas, galhos, pode representar um peso muito grande para aquela árvore. Tanto que a Rubifol, principalmente agora nesse período da quadra chuvosa, faz um trabalho recorrente todos os dias, que não deixa de ser um trabalho preventivo, de poda pela cidade, canteiros centrais, avenidas, praças, parques, justamente para diminuir os riscos dessa possibilidade do peso de uma copa conseguir levar uma árvore, né, à queda. Quem identificar alguma árvore assim, pode chamar a equipe da Prefeitura para avaliação e manutenção. É importante que a população veja ali no seu entorno, consiga perceber alguns sinais, dentre eles, além do peso dessa copa, identificar se a árvore, ou pelo menos um alerta vermelho para se aquela árvore está morta ou não, que aí tem alguns indícios, a queda das folhas, ou então as folhas secas, o galho quebradiço, com o estalo na hora que quebra, passar a unha ou alguma coisa que consiga raspar o tronco e perceber que embaixo ele está marrom, não está esverdeado, saindo nenhum líquido, é um indício de que aquela árvore está morta. Pelo número 156 ou no protocolo da Rubifol, tem um e-mail também nesse período de pandemia para que as pessoas possam encaminhar a solicitação por e-mail, que é o protocolo@rubifol.fortaleza.ce.gov.br. Esse processo administrativo ele vai ser aberto, vai ser encaminhado até o setor e os nossos engenheiros agrônomos vão até o local para fazer uma vistoria. Mas não é porque a árvore está sem folhas que ela deve ser retirada. É preciso que haja uma avaliação. Aí a equipe técnica responsável vai até o local para fazer toda a conferência dos demais indícios e se assegurar que realmente essa árvore está morta ou precisa ser retirada. Caso a população venha a fazer isso por conta própria, é passível, inclusive, de punição.
A população não pode fazer. Então a orientação, lógico, se for dentro do seu empreendimento, dentro do seu imóvel, a responsabilidade é do proprietário e ele vai fazer uma solicitação de autorização junto à regional, a Secretaria Regional do seu bairro, caso vá até 9 árvores. Se exceder o número de 9 árvores, ele tem que fazer a solicitação junto à SEUMA, que é o órgão responsável. Mas em via pública, na calçada, é importante que, tendo sinais dessas características, procure o órgão responsável, principalmente nessa questão de risco iminente de queda, se acha que corre o risco, se está rachada alguma situação desse jeito, para que sejam tomadas providências. As obras do residencial dos servidores já estão bem adiantadas. Os trabalhos avançam mesmo com as restrições impostas pela pandemia. E, de acordo com a construtora responsável, a obra passou de 50% de execução. A Prefeitura de Fortaleza, juntamente com a Caixa Econômica Federal, segue acompanhando as obras do Residencial dos Servidores 1, o residencial próprio aí para os servidores da Prefeitura de Fortaleza. Esse residencial já está quase pronto, em 50% de sua conclusão, e dos 500 apartamentos previstos, 332 apartamentos já estão com as suas estruturas prontas. O empreendimento, que terá 500 unidades habitacionais voltadas para servidores públicos, está sendo construído com uma tecnologia considerada rápida e dinâmica, que usa formas de alumínio que permitem a utilização de concreto estrutural nas paredes e lajes. A 7ª torre está em fase de conclusão e as instalações hidrossanitárias e elétricas estão prontas até o 6º bloco. A evolução da obra também é visível com o revestimento cerâmico e pintura presentes em 5 torres. Apesar das dificuldades com faltas devido à nova onda de coronavírus e também à chegada das chuvas, as obras estão adiantadas em relação ao planejado. Situado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Passaré, na Regional 8, o Residencial dos Servidores 1 será composto de apartamentos com 2 quartos, distribuídos em 48 metros quadrados. O PROCON Fortaleza notificou farmácias e laboratórios de análises clínicas da capital para apurar denúncias de preços abusivos em testes da Covid-19. Diante de tantos sintomas gripais, a população segue tentando se testar para descobrir se está ou não com a Covid, influenza ou outras síndromes gripais. Muitas vezes, além do temido resultado positivo, os consumidores estão temendo também os preços exorbitantes dos testes, que variam entre R$ 89 a R$ 300. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o PROCON Fortaleza, notificou nesta terça-feira farmácias e laboratórios de análises clínicas da capital para apurar essas denúncias de preços abusivos em testes de Covid. A gente chegou a receber aqui no PROCON Fortaleza diversas denúncias com relação a esse assunto, de aumento abusivo dos preços dos testes de Covid. Então, baseado nessas denúncias recebidas, o PROCON Fortaleza, ele notificou essas empresas e demos um prazo aí de 10 dias para saber qual é a justificativa que eles vão dar com relação a esse aumento. O PROCON deu prazo de 10 dias para que o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas orientem seus afiliados e associados sobre a notificação do órgão, que também alerta sobre preços abusivos na venda de máscaras, álcool em gel e luvas, bem como realização de outros testes de infecções respiratórias. Os casos costumam variar, mas todos causam indignação na população. Ele ainda teve que tirar do bolso dele para pagar R$100 por um exame. Por quê? Porque a empresa necessita que ele fizesse o exame. Complicado demais, Porque a pessoa já paga um plano, aí você precisa do teste, porque a empresa exige. E você ainda tem que tirar do bolso R$100 para fazer o exame. Eu precisei fazer e teve local também que estava cobrando R$300. E aí a gente tem que fazer uma pesquisa fora a burocracia de agendamento, que muitas farmácias querem que você agende, porque a procura está muito grande. E aí às vezes você precisa para ontem do exame. As reclamações são muitas, por isso o PROCON pede para que a população faça sua denúncia através do portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba Defesa do Consumidor e através do canal 151. Eu oriento que eles busquem o órgão de defesa do consumidor, porque a gente vai conseguir apurar, de forma mais concreta essa situação. Inclusive, eles podem fazer uma denúncia de forma anônima,
né? Tanto pelo telefone, nossa central de atendimento, que é o canal 151, como também no portal da Prefeitura de Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, realizou nesta quinta-feira uma ação educativa com motoristas de ônibus e vans do transporte público de Fortaleza. Repórter Tatiana Alencar tem mais informações. A Autarquia Municipal de Trânsito promoveu nesta quinta-feira uma campanha educativa com motoristas de veículos de grande porte para promover o respeito aos mais vulneráveis no trânsito, como pedestres e ciclistas. As ações ocorreram no corredor expresso da Avenida Bezerra de Menezes, próximo à Rua Pedro de Queiroz. Essa ação ela já está acontecendo desde o início do final do ano passado, onde a AMC já está indo às garagens das empresas de ônibus na madrugada para conversar com esses profissionais, dar os parabéns, né, porque eles têm reduzido essa mortalidade ao longo desses últimos anos. As empresas investem muito nesses profissionais e eles têm um comportamento que é exemplar em relação à segurança. A ação é uma parceria da AMC com a Etufó e com o Sindônibus. Durante toda a manhã, educadores da Autarquia Municipal de Trânsito vão dialogar com os motoristas sobre como realizar uma condução segura. Os coletivos ainda receberam uma adesivagem que incentiva o respeito aos usuários de bike e aos pedestres. A gente está distribuindo esse adesivo. São 2 adesivos que a gente está colocando na traseira dos ônibus. É um de respeito ao ciclista e o outro é de respeito ao pedestre. Eu paro para o pedestre e eu respeito a distância. E esses adesivos eles indicam essa cultura de segurança e de convivência pacífica. A campanha começou a ser executada em dezembro com visitas semanais às garagens de ônibus. Ao todo, 13 garagens estão sendo visitadas. Como motoristas profissionais, os condutores dos coletivos atuam como multiplicadores de mensagens positivas e de boas práticas no nosso trânsito. Daí a importância ainda maior desta campanha. E atenção você que é frequentador da Rede Cuca. As atividades presenciais já voltaram por lá. Quem tem mais informações é a Luana Gurgel. Após um período de pausa para reformas, reestruturação do Instituto Cuca, as atividades presenciais já começam ao retorno e a gente vai entender um pouco do que vai funcionar, do que vai estar disponível para a população jovem aqui em Fortaleza na Rede Cuca com a diretora de Educação e Trabalho, Manuela Bandeira. Manuela, queria que você trouxesse para a gente o que é que o jovem, né, da idade de 15 a 29 anos pode esperar desse retorno das atividades. Pronto, Luana, a gente voltou com algumas atividades, né, entre elas a biblioteca. A partir das 8 horas a biblioteca está aberta, então os jovens podem vir, podem ler, podem usar os computadores, né? Tem toda essa programação. Tem o pessoal do Cuca Ambiental, que faz programas de sustentabilidade, tem o pessoal do Cuca Saudável, que faz acompanhamento psicossocial, faz testagens, então tudo isso já está disponível para o nosso jovem. Além disso, tem a empregabilidade, então o jovem pode vir aqui se cadastrar em vagas de emprego, fazer a oficina de portfólio, tudo isso aí já voltamos. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que o período de pandemia ele acabou trazendo um baque econômico muito grande e a população jovem foi uma das mais afetadas nesse contexto. Então, saber que a gente tem a possibilidade do jovem vir aqui até confeccionar currículo, né? Com certeza, ele chega, né? A gente faz todo um processo. Então, o primeiro passo é entender o que é que esse jovem precisa, que é a orientação vocacional, que a gente chama. O que é que ele quer ser, o que é que ele quer, né, fazer. A partir daí tem o passo seguinte, que seria a oficina de currículo. Então a gente vai ensina o jovem a estruturar o currículo dele e depois uma simulação de uma entrevista, né? Como se comportar no mercado de trabalho, como se portar numa entrevista para o mercado de trabalho e aí depois encaminha o jovem e depois tem o retorno, né? A gente, esses dias mesmo, terça-feira, a gente pegou uma turma de fotografia, encaminhou para uma agência de fotografia, 6 jovens, então assim, com certeza é um dos setores que mais tem a crescer e mais tem a acrescentar aí para a juventude. Para quem deseja buscar esses serviços, né? Além disso, a parte saudável que você tinha falado, de testagens, de acompanhamento de saúde, quem precisa buscar o Cuca? A partir de que horário ele está aberto? Quais Cucas estão funcionando? Conta pra gente. Pronto, a gente a partir das 8 horas, né? Estamos com 3 Cucas funcionando, Janguruçu, Barra e o José Walter. Né? E esses serviços que a gente falou, eles estão nos 3, tá?
Agora, acho que o pessoal, principalmente o pessoal ali assíduo, né, que você estava falando antes da gente começar, de que já tem gente perguntando quando é que as atividades vão retornar, tá todo mundo com saudade. Quem faz parte ali da dança, do teatro, do audiovisual, tem muita gente na expectativa. Aguardar um pouquinho, estamos aguardando. Exatamente, aguarda só um pouquinho que já a gente está voltando no gás total. Só mais um pouquinho, gente. E essas informações, elas ficam todas disponíveis no portal da Prefeitura, no portal da Juventude, nas redes sociais. Então, quem já faz parte de toda essa rede Cuca, acompanha que o retorno das atividades vem acontecendo de forma gradativa e daqui a pouco está tudo aberto para receber de volta os jovens com toda a segurança e com equipamento ainda mais estruturado para esses serviços. De volta com o estúdio. Notícias de Fortaleza fica por aqui. Boa noite e até amanhã.